Bom dia. Meu tema é Introdução ao ponto de troca de tráfego. Meu nome é Carlos Freitas e aqui está um pouquinho do meu currículo profissional. Hoje eu vou apresentar para vocês o que é a internet e quais são as suas relações, apresentar o que é o ponto de troca de tráfego, falar um pouquinho sobre BGP, filtros e communities, a aplicação dessas communities no PTT do Rio de Janeiro e de São Paulo, falar um pouquinho sobre o PeeringDB e um exemplo da utilização do protocolo BGP aplicado a essa conexão que a gente vai ter com o PTT. Para iniciar, pessoal, o que é a internet? A internet é um conglomerado de redes de computadores que utilizam o protocolo TCP/IP. Um exemplo bem simples do que é a internet é a conexão da rede da minha casa, do meu computador, com a rede da casa do meu vizinho. Em algum momento na internet, essas redes se interligam. A internet é uma rede de redes. O significado de internet é entre redes. Mas quais são as possíveis relações entre essas redes da internet? Então, na primeira ilustração, eu trouxe para vocês a relação de acesso, onde o provedor de internet ele fornece acesso ao seu assinante, seja ele corporativo ou residencial. Já na segunda imagem, o mesmo provedor de acesso, ele contrata trânsito com outro provedor. O que significa essa contratação de trânsito? Ele está contratando uma passagem por dentro dessa rede em busca de conteúdo. E essa é a segunda relação que eu apresento para vocês. Relação de acesso e conteúdo, onde o nosso provedor de acesso ele está aqui do lado direito e o nosso provedor de conteúdo está do lado esquerdo. Cada círculo desse representa um AS. Então, para a nossa solicitação desse AS chegar até o nosso conteúdo, só para simbolizar o provedor de conteúdo, é o Facebook, o Netflix, o Google, um conteúdo confinado. Então, para a requisição do nosso usuário chegar até o conteúdo, ela tem três rotas, três caminhos. Tem uma A, que seria o caminho menor, a B, que seria o caminho intermediário, e a C, que seria o maior caminho. O que eu quero dizer com isso? O meu provedor de trânsito, o A aqui, pela minha rota A, eu conheço ele, inclusive auxiliei ele a projetar a rede. Então, eu sei que essa rede aqui está com o protocolo MPLS ativado, é uma rede muito sustentável, muito estável, e minha requisição ela vai chegar tranquilamente no meu conteúdo. Na minha rota B, eu também conheço o AS vizinho, e isso se repete na rota C. O que eu quero dizer com isso? Eu não conheço essas outras redes. Eu não sei como essas redes foram projetadas. E o que eu quero dizer com essas outras redes é que pode ser que a sua requisição seja fragmentada no meio do caminho. A ideia é que vocês tenham uma conexão direta, o provedor de acesso ele tem uma conexão direta com esse provedor de conteúdo. Mas aí vocês vão me falar, pô, Carlos, é um pouco complicado essa conexão direta. Temos um provedor aqui em Maceió e temos um conteúdo específico lá no Rio Grande do Sul. Interligar o provedor de acesso a esse provedor de conteúdo, de certa maneira, é difícil, é complicado. Por quê? Lançar uma fibra daqui de Maceió ao Rio Grande do Sul, economicamente falando, é inviável. Isso eu apresentei esse exemplo para vocês buscando um único conteúdo. Agora, nesse exemplo, pensando nele, em uma escala bem maior, onde o provedor de acesso ele necessita possuir diversas conexões com outros provedores em busca de conteúdo, a gente sabe que nem todos os provedores regionais possuem esses conteúdos alocados dentro da sua estrutura. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui tem CDN, do Facebook ou do Google? Pouca gente. A gente sabe que é complicado possuir esse conteúdo dentro do seu provedor. Inclusive, meu amigo Guilherme Cairrão, ele vai apresentar um pouquinho sobre CDN. Só para não fugir do nosso exemplo, vamos supor que o nosso provedor ele tenha conexão com outros 10 provedores.
Só que esses provedores eles não têm esse conteúdo alocado dentro do seu servidor. Eles vão possuir um cache, vão possuir um site específico, mas não é aquele conteúdo que impacta na experiência do usuário, o Facebook, o Google ou o Netflix. Então, quantas conexões teríamos que possuir para manter a qualidade e a baixa latência? Pensando que cada conexão é um custo a mais para o provedor. E essa relação próxima do provedor de acesso com o provedor de conteúdo, ela se dá essa baixa latência. Então, você vai obter essa experiência de uso melhor para o seu usuário. Então, você vai falar, pô, Carlos, só que é bastante custo eu me interligar com diversos outros provedores. Ok, o custo ele sempre vai existir. Vamos supor que os senhores tenham um supermercado e esse supermercado ele precisa oferecer a nota fiscal eletrônica. Nesse caso, vocês vão precisar ter uma conexão com a Secretaria da Fazenda, manter esse link em pé, manter essa infraestrutura. É mais um custo. O custo ele sempre vai existir. Tem que encontrar uma maneira de você mitigar ele. E a solução que eu trago para vocês, com uma única interconexão, você vai trocar informações com diversos outros provedores, provedores de acesso e de conteúdo. Essa solução se chama ponto de troca de tráfego, que também é chamado de Internet Exchange Point e Network Access Point. Agora que eu já sei o que é o PTT, onde ele está localizado? Então, eu trouxe aqui os PTTs administrados pelo ix.br, é uma imagem onde vocês podem simbolizar que na cor azul são as localidades atuais e na cor vermelha a localidade que está em estudo. Inclusive, Maceió está sendo analisada, está sendo estudada. Porém, já vou deixar bem claro para vocês, o ix.br ele não dá previsão de ativação. Então, essa é a única informação que a gente possui, que a cidade está sendo analisada. Mas só existem PTTs administrados pelo ix.br? Não. Trouxe 3 exemplos. O primeiro é o Ponto Federal de Interconexão de Redes, que fica no Distrito Federal. O segundo é o PTTA, Ponto de Troca de Tráfego Acadêmico, fica dentro de uma universidade de São Paulo. E como o próprio nome dele já diz, uma das finalidades é o estudo. E a Rede Rio, que ela fica no Rio de Janeiro, e é um dos primeiros PTTs que a gente teve aqui no Brasil. Para embasar um pouquinho os PTTs, trouxe esse site, Internet Exchange Map. Vocês vão poder consultar tanto os PTTs aqui no Brasil, quanto os PTTs no mundo. Então, vocês vão poder analisar todos esses PTTs que a gente possui aí no mundo inteiro. Caso não tenha algum PTT, você pode adentrar esse site e cadastrá-lo lá. É bem simples, bem tranquilo. Agora que eu já sei o que é o PTT e onde ele está localizado, trouxe para vocês o PeeringDB, que é um projeto que tem o objetivo de facilitar a troca de informação relacionada a peering. O que isso significa? É um site onde vocês vão cadastrar todas as conexões que vocês possuem. Então, eu estou no PTT de Fortaleza, estou no PTT de São Paulo e do Rio de Janeiro, e eu tenho uma conexão direta com o Facebook. Então, um dos itens prioritários para o PeeringDB, para a conexão com o Facebook, é você possuir esse cadastro atualizado. Então, eles solicitam que você tenha esse cadastro no site atualizado. Então, eu trouxe para vocês o site, que é peeringdb.com, e o manual, que foi elaborado pelo ix.br, tem todos os detalhes de como vocês se cadastrarem nesse site. Ele vai incentivar um outro provedor a te procurar, se for o caso. Pô, preciso de uma conexão com ele porque ele está dentro do PTT, ele tem uma conexão com o Facebook, então eu preciso de uma conexão com ele. Se você mantiver esses dados atualizados, ele vai conseguir te contatar e até solicitar essa interconexão para vocês negociarem. Agora, o ranking de equipamentos interligados ao ponto de troca de tráfego. Trouxe nos 3 maiores do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Esse levantamento ele foi realizado no 2º semestre de 2016. Então, em primeiro lugar, aparece a Microtik, com um pouco mais de 40% dos equipamentos interligados ao PTT de São Paulo. Já no Rio de Janeiro,
Com pouco mais de 30%, a Microtik permanece em primeiro lugar com esses equipamentos interligados, com suas RBs. Já em Porto Alegre, a marca ultrapassa os 50%. Então, mais da metade dos equipamentos que estão interligados ao PTT de Porto Alegre também são da Microtik. Ok, agora algumas regras que o ix.br estabeleceu visando as boas práticas. Primeiro, o provedor ele tem que ser um sistema autônomo. Então, se você ainda não é um sistema autônomo, se você ainda não tem o seu AS, você pode consultar aqui nesse site, registro.br, que tem todas as orientações de como você se tornar um sistema autônomo. Caso não consiga, tenha alguma dificuldade, tem algumas consultorias que também são especializadas e podem te auxiliar nessa situação. Após o ingresso ao PTT, você precisa utilizar ao menos um acordo. Ou é o acordo multilateral de tráfego, o ATM, ou as relações bilaterais diretas. Não entendi nada, Carlos. O que é isso aí? O que é o ATM? O ATM é um acordo onde você vai trocar informação com todos os participantes que também aceitaram esse acordo. Por exemplo, temos 100 participantes no ATM. Meu provedor é um deles. Então, eu vou trocar informações com esses outros 99. Já as relações bilaterais diretas, eu vou ter uma sessão BGP fechada direto com esse outro provedor, ou com esse conteúdo. Um exemplo é o Facebook, ele solicita que vocês façam uma conexão direta com ele não participa do ATM. O único protocolo utilizado na conexão com o PTT é o BGP. Então, vocês vão utilizar os atributos do BGP para manusear o que vocês vão oferecer para o ponto de troca de tráfego e o que vocês vão receber desse ponto de troca de tráfego. Agora, uma regra bastante importante. Caso vocês sejam um trânsito de outro AS e queiram ingressar com o bloco dele para dentro do PTT, é obrigatório marcar a opção Next Hop Self. O que significa isso? O bloco ele vai entrar para dentro do PTT com o meu endereço de gateway. Então, meu provedor que está conectado com o PTT vai forçar esse endereço de gateway. Participantes não podem apontar rota default ou se utilizar de recursos de outros sem a devida autorização. Isso significa que, primeiro, a rota default não é um bloco seu e nem do seu cliente. Então, você não tem por que oferecer ele para dentro do PTT. Segundo, vocês não vão encontrar todos os conteúdos dentro do PTT. Você pode encontrar lá 70%, 80% dos conteúdos buscados pelos seus assinantes, mas não vai encontrar tudo lá. Em momento algum, o PTT substituirá um link IP. Agora eu trouxe um resumo de BGP, filtros e communities para embasar um pouquinho o exemplo que eu vou passar logo a seguir. O BGP é um protocolo utilizado para realizar a interconexão entre sistemas autônomos. Então, quando você quer comunicar dois AS, vocês utilizam o BGP. Nesse caso, como que vai funcionar? Para configurar uma sessão BGP aqui no Router OS. Bem simples mesmo. Routing, BGP, instância. A instância ela já está criada, então você não precisa criar outra. Você só vai preenchê-la com o número do seu AS e um Router ID, que é um ID de identificação. Depois, Routing, BGP, Peer. Aqui você vai criar a sessão com esse outro provedor. Aqui na tela tem um exemplo detalhado de como você vai criar. Você vai colocar o nome aqui, vai colocar o AS remoto, o endereço remoto do outro provedor, e aqui vocês vão aplicar os filtros. Aba Networks. Vocês vão colocar somente o bloco de vocês, o bloco que vocês receberam do registro BR. Pessoal, em momento algum, você pode colocar um bloco do seu cliente aqui. Já vi provedores entrando no processo de recuperação de recursos pela má utilização. Você não quer perder o seu IPv4. Eu sei que vocês estão pensando no IPv6, mas você não quer perder o seu IPv4. Então,
utilize ele da maneira correta. Filtros. É um atributo que permite manipular as rotas recebidas e exportadas através do protocolo BGP. Então, eu vou manipular o que eu vou oferecer para o PTT e o que eu vou receber, ou, enfim, com outro provedor que eu tenha uma conexão com ele. Nesse caso, eu venho aqui em Routing, Filters e adiciono as regras em ordem crescente para que as mesmas sejam lidas. Communities. É um atributo que agrupa destinos em uma única entidade, para a qual decisões de roteamento semelhantes podem ser aplicadas. Até o nome já é um pouquinho complicado, né? O que isso significa? É como se fossem vários filtros com uma única tag. Então, ela simplifica esse processo dos filtros. Que eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui é o nosso provedor A e aqui o provedor B. Então, o provedor A, ele marca a community, então ele vem lá na aba Routing, Filters, BGP Communities, e ele marca essa community. Nesse momento, a ação ela não está funcionando ainda, ela só está setada. O provedor B vem na mesma aba Routing, Filters, só que agora ele vem na BGP Actions, e ele coloca a leitura dessa community, ele aplica ela. Então, quando ele aplica essa community, aí essas regras elas passam a vigorar, passam a valer. Para embasar um pouquinho mais as communities, são as communities disponíveis no ix.br de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, essas communities elas só estão disponíveis nesses dois PTTs. Communities de filtragem manipulam upload. Nesse caso, eu tenho duas. A 65000, dois pontos o número do AS, ela não anuncia a rota para aquele AS específico. O que isso significa? Eu tenho uma conexão com o PTT e tenho um provedor de trânsito, uma conexão direta. Esse provedor de trânsito, ele está também dentro do PTT. Então, o que eu vou fazer? Como a gente sabe aqui que o PTT não adiciona o AS dele, é como se eu tivesse duas conexões diretas com o PTT. Então, eu quero manusear essa minha conexão da maneira correta. Lembrando que o meu link IP é muito mais caro que a minha conexão com o PTT. Então, eu vou aplicar a community 65000, dois pontos, o número do AS do meu provedor de trânsito, para que ele não me enxergue dentro do PTT. Então, as minhas requisições para o PTT vão vir pelo PTT, e as minhas requisições para o meu link IP vão vir pelo meu link IP. Anunciar exclusivamente para o ASN. Nesse caso é bem simples, vocês vão marcar essa community e vão oferecer um tráfego, uma rota específica somente para aquele AS. Então só ele vai receber, os outros participantes não. Agora communities para influenciar o tráfego, trabalhando com a influência no download. Eu tenho a 64601, dois pontos OAS, que adiciona um prepend no ASPF, a 64602, que adiciona 2, e a 64603, que adiciona 3. O que isso significa? Eu estou conectado no PTT de São Paulo e do Rio de Janeiro, e por algum motivo eu quero que o meu tráfego do Google venha por São Paulo. Então eu vou adicionar um prepend no ASPF, do meu conteúdo buscado no Rio de Janeiro. O que isso significa, galera? Estou adicionando um AS a mais. Então, aquela rota ela está ficando um pouco mais distante. Então, nesse caso, a minha preferência vai ser o PTT de São Paulo. Communities informativas. A 26162, dois pontos OASN, ela identifica qual que é o status desse AS. Como que esse AS está junto ao registro BR. E a segunda é uma identificadora de localidade. Ela vai identificar de onde aquelas rotas foram propagadas, de qual ponto de troca de tráfego. Se foi lá de Londrina, se foi de Fortaleza, se foi do Rio de Janeiro. Agora, para exemplificar tudo que eu falei para vocês aqui até agora, eu trouxe essa ilustração, onde nós somos o AS200, a nossa caixa BGP aqui do AS200, temos uma CDN do Google, uma do Facebook e uma do Netflix. Temos um AS, o AS100, que é o nosso cliente. Temos o AS300, que é a nossa operadora. E temos uma conexão com o PTT.
Como eu falei para vocês aqui até agora, o único protocolo utilizado é o BGP. Então, a gente não vai analisar outros protocolos utilizados no backbone. Então, filtros de entrada. O que eu recebo do meu cliente? Eu vou receber o prefixo dele, ou os prefixos maiores ou iguais a /24, que são os prefixos roteáveis da internet, e vou receber os prefixos com a SPF dele. Eu, como trânsito desse cliente, eu vou repassar toda a tabela de rotas para ele, e ele que vai manipular o que ele quer receber, o que ele quer descartar. E eu vou trabalhar com um atributo do BGP, que é o Local Preference. É um atributo que manipula upload. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou aumentar ele para 200, o default dele é 100, e se o AS100 ele tiver outro provedor de trânsito, nesse caso, como o meu Local Preference ele está 200, ele vai ter uma sensação que o meu link é melhor, mas não. Eu estou mandando a tabela de rotas para ele, com essa manipulação do Local Preference, para que o meu provedor seja escolhido, tenha preferência em cima do segundo link. Agora vamos analisar a conexão com a operadora, com a S300. O que eu vou oferecer para ela, nos meus filtros de saída? Vou anunciar o meu bloco, vou anunciar o bloco do meu cliente, e vou adicionar 2 prependes para os conteúdos que possuímos na CDN. O que isso significa? O caminho ele vai ficar com 2 AS a mais para quando ele for buscado, quando chegar essa requisição no meu roteador, ele vai falar, tem 2 AS a mais para buscar ele na minha operadora, no meu link IP, que é o mais caro. Filtros de entrada. Que eu recebo da minha operadora. Eu vou descartar o meu bloco, vou descartar o anúncio do AS100, vou descartar os bogons e vou descartar uma default. Default para não acabar me tornando trânsito, caso um operador de BGP lá da minha operadora faça algum erro, enfim, cometa algum equívoco. E os descartes são visando o bom processamento da nossa caixa. E eu vou trabalhar também com um atributo do BGP, que é o wait, é um atributo local. Então, vai ser um atributo que vai ficar somente na nossa caixa. O que é isso? É um atributo que também manipula upload. Então, de certa maneira, estou preferenciando a minha conexão com o AS300. Agora, a parte mais importante, a minha conexão com o PTT. Então, filtros de saída, out. Eu vou anunciar o meu bloco e vou anunciar o bloco do AS100, marcando a opção Next Hop Self, como a gente viu lá nas regras. O bloco do AS100 vai ingressar o PTT com o meu endereço de gateway. Communities. Eu vou aplicar a Community 64601 para adicionar um prepend no ASPF de cada conteúdo que a gente tem na nossa CDN. Facebook, Google, Netflix. O que acontece? Eu coloquei 2 prependes para o meu link IP, como vocês notaram. Então, primeiramente, esse tráfego, essa requisição, ela vai para a minha CDN, vou priorizar a minha CDN, depois para o PTT, em último caso, a busca desses conteúdos, Google, Facebook, Netflix, vai ser no meu link IP, que é o meu link mais caro. E eu vou ativar também a Community 65000, 2 pontos, o número do AS300, 65300. O que isso significa? O AS300 ele não vai me enxergar dentro do PTT. Tá bom, estou aqui no PTT de Fortaleza, o que eu faço que não tem essas communities? Aí, nesse caso, pessoal, é um exemplo que eu trouxe para vocês, aplicando as communities, mas vocês também conseguem fazer um pouquinho mais detalhadamente por filtros. Nessa segunda ocasião, onde é a Community 65000, vocês vão ter que solicitar para o seu fornecedor que aplique um filtro para não te enxergar dentro do PTT. O que eu recebo do PTT? Eu descarto os bogons, meu bloco, o anúncio do AS100 e rota default. E aqui eu aumento o weight para 150. Então, vocês viram que lá na minha operadora eu coloquei 100 e aqui 150. Então, eu estou preferenciando a minha conexão com o PTT do que com o meu link IP. Bom, para finalizar, trouxe algumas considerações para vocês. Link IP é mais barato no PTT, mas tomem cuidado. O que isso significa?
Carlos, eu encontrei um link aqui que é mais barato que os meus 2. Então, eu vou contratar uma banda grande e eu vou pagar muito mais barato. Tomem cuidado com isso. Por quê? Questão de redundância. O PTT, ele é administrado de uma maneira excelente pelo ix.br. Porém, pode haver algum problema na conexão do seu circuito com o PTT ou até mesmo na conexão do circuito do seu fornecedor. É fácil um caminhão passar e romper uma fibra. Você vai acabar deixando todos os seus assinantes na mão. Economize trânsito. O que eu quero dizer com isso? Facebook, Google e Netflix simbolizam aproximadamente 70% das requisições de conteúdo dos seus usuários. Então, você vai solicitar isso aonde? No PTT. Você não vai solicitar no seu link IP, que é mais caro. Aumente sua receita com transporte ao PTT. O que isso significa? Pô, Carlos, até agora você só trouxe custo para a gente. Se você lançou uma fibra e levou ela até o PTT, até o Pix, você consegue aumentar sua receita levando os AS da região. Agora um apelo que eu faço a vocês. Conecte-se ao PTT mais próximo. Por quê? Muita gente pensa, eu vou lá para São Paulo, vou sair daqui e vou lá para São Paulo, em busca de conteúdo. Por que aqui no PTT de Fortaleza ou em outros PTTs não tem determinados conteúdos? Porque ainda não é um chamariz para eles. Não tem tantos participantes. Então, você quer ir lá para o PTT de São Paulo? Vai. Conecte-se ao PTT daqui de Fortaleza também. Auxilie o PTT de Fortaleza. Eu tenho certeza que esses grandes conteúdos, eles vão se instalar aqui o quanto antes. E para finalizar, em momento algum, a troca de tráfego substitui o link IP. Vocês vão conseguir obter aí 80%, 70% dos conteúdos buscados dentro de um PTT. Mas em momento algum, ele substituirá o seu link IP. Bom, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Estou aberto a perguntas. Ó, todo mundo entendeu, hein? Quero todo mundo conectado no PTT aqui agora, hein? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Ah? Então, as communities, elas trazem uma vantagem enorme, principalmente para o pessoal que está administrando lá no ix.br. E para o seu provedor também. Muitos aqui vão falar, eu tenho que solicitar para o PTT, para o pessoal da infraestrutura, setar esse filtro na mão. E agora, com a community, vocês não precisam mais disso. Vocês não precisam ir lá e solicitar. Às vezes, está acontecendo alguma coisa, como é o caso do tráfego estar invertido, vindo pelo meu link IP ou vindo pelo PTT, que eu quero que venha pelo meu link IP. Então, o que acontece? Você ativando essa community, você mesmo vai lá e faz essa configuração. Não precisa mais depender de outra pessoa. Aqui estão os meus contatos. Queria agradecer a Microtik pela oportunidade, a Solintel e a todos que estão aqui. Muito obrigado.